Vocês que seguem a gente. Aqui Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse episódio aqui maravilhoso, diretamente de onde? Vamos brindar aqui? Da Rede Brasil, Rede Brasil Coworking, que você precisa de uma solução em endereço fiscal, aqui é o lugar. Nosso amigo André Luiz Pinheiro. Você pode encontrar a Rede Brasil com Z, aí no Instagram, acessa e você vai ter solução para o seu endereço fiscal. E hoje aqui conosco, Assênio e Regina, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos Esse o casal convite. amigo. Assênio, Isso. bota um pouquinho mais próximo, por favor. Pois não. Prazer é nosso de estarmos aqui nesse dia, onde vocês fizeram esse convite e a gente veio aqui de bom grado para essa conversa amistosa. Que Esse maravilha. bate-papo. Regina, obrigado por ter vindo, viu? Nada, E que eu- é isso, é um prazer. E aí, filho, eu queria também fazer como eles. Vamos brindar. Vamos brindar todo mundo aqui, vamos vamos brindar todo mundo. brindar. Todo mundo aqui, bora. Ê. Isso, grande. Bota a guia aqui, Pedro. Então, meu povo, Assênio e Regina é um casal muito querido lá da Paróquia São Vicente, né? Já estão lá no SCC de São Vicente de Paulo. Também acompanharam o grupo de jovens um certo período, né? Os filhos... Só a Marília, né? O Grupo filho, de jovens, só Marília. como é o nome dele? Leonardo. O Leonardo não chegou a Não, fazer não um encontro, né? participou, Não. Ele fez um encontro de casais, mas um encontro de jovens não. De jovens não, É. Tá certo. E aí... A Marília fez um encontro de jovens, mas não fez um encontro de casais. Foi o contrário, Foi né? o contrário. E o Pedro ainda pegou, né? Umas formações com... Peguei. Tio Assênio na época, né? Tio Assênio. Peguei. Já pensou? O cara mais velho do que eu, como é que pode um negócio desse? Tio Assênio. Era isso mesmo. Assênio e Regina. Há quanto tempo já lá na São Vicente? São Vicente, nós, como paroquianos, já faz algum tempo. Ali por volta de 2001. 2001. Mas, engajados nos serviços da igreja, a gente foi chamado primeiro para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, né? Sim. Em 2014, né? Mas já estavam no SCC, né? Não, Não? nós éramos encontristas de São Gerardo. Ah, mas Na já Bezerra de pertenciam ao Menezes. movimento Sim. SCC, né? O SCC há 38 anos a gente faz parte. Então né? tá certo. Assênio, vou precisar que você fale um pouquinho mais perto. Há 38 anos que a gente já tem essa caminhada no encontro de casais com Cristo. Né? Que foi lá em... São Gerardo, na São Bezerra Gerardo. de Menezes. Ali. Entendi. Então, Na verdade, nós fizemos o SCC em São Gerardo. Em São Gerardo. Em São Gerardo. Entendi. Fizemos em 1984. 1984. Caraca. Já faz um tempo. Dia desse, né? Já faz um tempinho. Pedro não tava nem nos planos, né, Pedro? Tava nem de Deus, eu acho. Ainda. Tava, de Deus tava. Deus estava. De Deus tava. Eu tinha 4 anos de idade, em Olha aí, 1984. viu? Já tava É bem porque vocês caminhado. casaram muito novos, né? Foi, muito novos. casamos. Por isso que eu só 21, tinha 4 anos, né, na Pronto, época. tá certo. É isso mesmo. Exatamente. Casamos parte. no ano que você nasceu. Casamos Pronto. em Foi? Pronto, aí. não. Novinhos. Começamos a namorar em 80. É, Casamos em 83. ele nasceu tarde. Ele nasceu tarde. Que legal. E aí foram para São Vicente e se engajaram primeiramente no MESC. Foi. Mas- A gente era paroquiano de São Vicente e o Padre Neto sempre dizia, né? Ele já nos conhecia como encontrista, ele tinha sido diretor espiritual da segunda etapa, quando a gente foi casal assessor e setorial. E aí, então, o Padre Neto dizia, né? Venham para cá, vocês já estão assistindo missa aqui, já são paroquianos, moram aqui, né? Mas o engajamento lá em São Gerardo era muito grande, né? A gente já tinha toda uma vida, né? Em São Gerardo. E eu sei que nós nos desvinculamos de São Gerardo mesmo em 2017, por aí. Até que, quando foi em 2019, o Padre Neto nos chamou para fazer parte da equipe dirigente, né? Do SCC. Entendi. Aí foi que a gente entrou mesmo no encontro de casais de São Vicente, né? Para Entendi. valer mesmo. Aí ficamos, devido à pandemia, ficamos 2019, né? Aí 2020, 2021, 2022. Estendeu, Três né? anos. Isso. E se a pandemia voltar, a gente continua. Não sei. É isso aí. Mas nos anos 2000, Marília conheceu o grupo de jovens, né? Isso. Que Sim. participou ali vários anos, né? No ano 2000. No começo do ano 2000, né? Era 2000 Foi. e pouco.
2002, 2003, ela começou a fazer parte do GSV, né? E aí, então, inclusive os 15 anos dela foi na paróquia de São Vicente, ali no salão paroquial, depois da missa, né? E o grupo de jovens participou ativamente, né? Isso. Então, ali nós tivemos... Quem foi o comentarista da missa foi o meu amigo Neto. Foi. Teve um comentarista da missa dela. Eu era bem novinho também. 4 anos, já falava, já. Rapaz, que tempo pra voar, Tempo né? passa rápido. Qual foi o ano dos 15 anos? Os 15 anos dela, ela 90 para 2003, né? 2005. 2000... Ela nasceu em 90? Ela nasceu em 89. Ela é 89. Ah, então 2004, né? 2004. Foi 2004 que foi, vamos dizer assim, o auge mesmo dela participando no grupo, foi os 15 anos dela. Entendi. São Vicente. E ali a gente já estava também já junto dos jovens, né? E ela se afastou mais na época do vestibular, né? Sim. Porque aí teve que estudar mais, teve que ficar mais dedicada aos estudos, então o tempo já era pouco, né? E tinha aula no sábado, tinha aula no domingo, então teve que se afastar. Aí depois que passou no vestibular foi para fora e aí saiu de vez. Foi cursar medicina em Campina Grande, né? Mas o grupo de jovens de São Vicente mora no coração dela e no nosso, viu? Sei disso. Fez parte da nossa vida, lá na nossa estrutura, lá na base. Exatamente. Um grupo muito bom, muito ativo, muito participativo, né? Onde a gente vê muita presença de Deus nos jovens. É algo... O grupo de jovens de São Vicente, ele marcou a nossa vida, né? Ele marcou, não por conta da Marília exclusivamente, né? Sim. Mas nós também nos envolvemos muito com o grupo de São Vicente. Que legal. Desde aquela época a gente já vinha trabalhar nas formações, éramos chamados para dar palestra nos encontros. Isso. Né? E tinha um grupo de jovens. E tinha também as palestras de as formações, né? As formações. Aconteceu lá na casa de vocês, né? Chegou a acontecer isso, né? Aquilo ali foi que, assim, nós achávamos admirados, né? A gente ficava admirado como é que aqueles jovens eram tão dedicados, né? Porque os horários não estavam coincidindo e eles resolveram o seguinte, perguntaram se a gente achava ruim irem lá para casa, né? Aí dissemos, não, tudo bem. Não, porque a gente tem faculdade, a gente tem aula até 9h30, 9 horas, 9, 10 horas, e de lá a gente queria ir para sua casa e lá a gente fazia a formação. Aí a gente foi e disse, tudo bem. Quando era perto de 10 horas, começava a chegar gente lá em casa. Caraca. Enchia a sala. Gente. Abria a Bíblia, às vezes aprofundar. Até meia-noite e meia. Numa segunda-feira. Já pensou? É muita, sabe, dedicação, é muito querer, né? É muita vontade do jovem de aprender, de conhecer, de aprofundar, né? E isso foi um momento muito rico na nossa vida, né? Porque a gente via aquele entusiasmo daqueles jovens e olhavam para nós e diziam assim, puxa, o que nós estamos fazendo, né? Se o pessoal aqui que é para estar nem aí para Deus, está se dedicando, né, e vivendo essa realidade, por que que a gente não apoia, né? Por que que a gente não chega junto? Então a gente começou a dar essas formações e a discutir um pouco, refletir, aprofundar, e a gente foi caminhando por um tempo. E muito louvável também a abertura de vocês, né? A disposição, a gente o sim de vocês, né? Abrimos nossa casa, né? E atendíamos lá em casa. A sala ficava pequena. Olha aí, que maravilha. A sala ficava pequena. Coisa boa. Arsênio e Regina, então a realidade de vocês sempre foi dentro da igreja, assim, desde quando casaram? Sim. A gente, na verdade, quando nos conhecemos, os pais da Regina já eram envolvidos, engajados no encontro de casais, né? Já tinha uma caminhada, e desde o início do encontro de casais, a instalação do encontro de casais aqui, lá em Parangaba, lá em São Gerardo, eles eram muito ativos, muito participativos. Então, começamos a namorar já vendo mais ou menos o que era o encontro de casais, porque os amigos, a gente participava, as famílias se encontravam, né? Levavam os filhos, os namorados, tá? Então a gente já... As amizades do meu pai, dos meus pais, com os filhos, a gente já tinha amizade com eles, né? Então a gente já começou namorando, já tendo amizade com os filhos dos amigos. Assim como o Pedro me chamava de tio, nós chamávamos os amigos dos pais da Regina de tio. Entendi. Né? Muitos tios lá, nós tivemos lá em São Gerardo, que foram inclusive padrinhos nossos de casamento, foram pessoas que
acompanharam nosso namoro, nosso casamento, a vida da gente. Esse foi um dos motivos da gente ficar em São Gerardo por muito tanto tempo. O vínculo era muito forte, né? Então nós começamos praticamente dentro do encontro, né? Foi esse namoro, íamos para a missa dos casais, né? A gente saía namorando, a gente ia para a missa dos casais e participava dos eventos, dos aniversários, das festas. Então foi uma vida muito voltada para o encontro de casais, né? Maravilha. E também, naturalmente, com a educação dos filhos, tudo foi acontecendo também dentro da igreja, levando os filhos para os sacramentos. Participavam ativamente. Desde pequenininhos. Desde pequenos, né? É interessante que agora me vem à mente um episódio. A Marília deveria ter uns 6 anos, 7 anos de idade. E nós fomos para uma missa dos casais em São Gerardo, né? No sábado, às 19 horas. E nós estávamos passando por algum problema e a gente estava conversando muito, discutindo muito sobre esse problema. Fomos para a missa e quando terminou a missa, que entramos no carro, a gente estava um pouco assim chateado, né? E viu, até a missa, ninguém participou da missa direito, a gente ficou assim muito preocupado e tal. E a Marília, eu dirigindo aqui, a Regina do lado e a Marília aqui no meio, aquela de ficar olhando para um lado, olhando para o outro, ouvindo a história de um e de outro, né? Captando tudo. Captando tudo, né? Aí quando foi em dado momento, ela foi dizer assim, pois para mim a missa não foi nada disso que vocês estão dizendo, não. Para mim a missa foi isso, isso, isso. O que ela falou fez a gente chorar. Olha só. Sabe? Deus usou a Marília para nos dar uma mensagem, para nos dar um recado. Sabe? A menina, ela participou de uma maneira ativa, de modo que a gente ficou assim abobalhado como uma criança daquela, com seus 7 anos de idade, estava passando uma mensagem tão bonita para a gente num momento de dificuldade. A gente não percebeu, né? Talvez devido ao problema, ao assunto que a gente estava vivendo no momento, né? Sim. Então, essa participação dos filhos na igreja, sempre a gente levou, sempre foi muito, muito ativa. E, né? A gente também procurou sempre ir à missa, sabe? Nos finais de semana, mesmo quando a gente teve 3 filhos e os meninos pequenos, de 2 em 2 anos. E aí, quando eu tinha um filho de 6 anos, um de 4, um recém-nascido, não dava para a gente ir à missa junto, eu ia no horário, a Sênia ia no outro, mas sempre a gente procurou ir à missa. Esse exemplo a gente deu, né, meu filho? A gente saía, eu ia para a missa de 6h30 da manhã, né? Aí voltava, ficava com os meninos, a Regina ia para de 8. Para poder a gente não faltar à missa, né? Não dava para ir todo mundo junto naquele momento, né? Foi um período até grande, né? Depois a gente começou a ir todos para a missa, né? Aí, até então, mas é aquela história, a gente estava dentro de uma formação, a gente via o encontro de casais não só como um serviço, mas também como um aprendizado, uma escola, e aí nós fomos nos dedicando, né? Sim. E nesse crescimento, nessa formação, a gente trouxe não só os filhos, mas também a família, né? Sim. Aí irmãos, os meus pais, né? Porque meu sogro e minha sogra já estavam no encontro, né? Sim. Então a gente foi vendo como a gente estava conseguindo envolver os familiares, né? E os amigos. A vida começou a mudar totalmente depois do encontro de casais, né? A gente começou já no caminho certo. Que legal. E como é legal ver a experiência paroquial, né? Que hoje em dia a gente é recheado de comunidades, recheado de tudo, especialmente em Fortaleza. Fora de Fortaleza, essa realidade é um pouco mais tímida, que a gente tem a impressão que todo canto é assim, mas Fortaleza é diferenciado. E como essa realidade paroquiana é importante, né, na construção da caminhada, assim, na construção do casal, da família, dos filhos participando da missa, daquele relacionamento com o pároco, de participar de uma pastoralzinha, que hoje em dia é muito negligenciado, mas é de suma importância para a vida de um católico, né? Esse movimento paroquiano, esse movimento de participar ativamente de uma pastoral, de fazer todo esse percurso. Hoje em dia é meio que, não, eu vou só pra missa e vou pra casa. Não, mas se engaja lá na paróquia, tem muita coisa boa você aprender, conversa com o padre, se coloca a serviço, pode ser no SCC, pode ser virar catequista, pode ser no MESC, pode ser no MEP, pode ser tanta coisa, entendeu? E o padre precisa, a paróquia precisa, né? Sim. E você vai construir ótimos laços também, né? Grandes amigos, aprender muito, né? E aí, Pedro, também não só esse envolvimento direto com a igreja, mas com os paroquianos, né? Por isso que um dos princípios do encontro de casais é a paroquialidade, né? É você fazer parte da paróquia. Ou você faz
do ponto de vista da demográfica, territorial, ou você faz por coração, né? Por dedicação, por amor àquela paróquia. Mas não só o engajamento direto com a igreja, como também com os paroquianos, né? Quantos amigos nós fizemos de tanto nos encontrarmos nas missas? Quantos amigos a gente tinha já de tempos atrás que não via, com menos espera, estava participando das missas. E aquilo foi criando um elo, né? Foi criando um vínculo, né? Verdade. Então é muito importante a paroquialidade. É muito rico, né? Essa experiência, muito rica, assim, você aprende muito e de repente você lá na frente olha para trás e fala, meu Deus, quanto aprendizado, né? Quanto caminho. E a igreja acontece na paróquia, né? Sim. A paróquia é a última instância, aliás, a primeira instância. A ponta digamos da lança, assim, né? a ponta de lança, Isso, exatamente. isso. É o local onde a pessoa se insere, o cristão batizado, né? O católico batizado, onde a pessoa chega e precisa de uma orientação, precisa ser conduzida, né? E aí crescendo na graça, nos sacramentos. É a primeira e a última, né? O batizado é a unção. Exatamente. Tudo acontece na paróquia, né? É a base, né? A igreja Lá é que essa... nós nos conhecemos, né, Neto? Pois é. Nossos amigos de amizade. É isso mesmo, foi lá. A igreja é essa comunidade, né? Isso. Essa assembleia que vive as mesmas experiências, né? Quer sejam boas ou más, mas já está junto ali. Tá junto. Há uma identificação e se torna uma unidade. Né? Então, essa igreja, quando ela tem essa base, esse fundamento, que nós nos dedicamos e vivemos, crescemos, aí é tudo. É como a Regina disse, é o começo e o fim. Né? Exatamente. Tem como viver fora. A Regina sempre diz, né, que os amigos da gente, né, são todos da igreja. A gente também. Praticamente não temos amigos fora da igreja. Os melhores amigos somos da igreja. Da igreja. Na hora do... Não é porque você está aqui, não. Mas na hora do pega pra capar, quem chega junto é os da igreja. Entende, né? Parece Pura que verdade. entende. Exatamente. São Pura aqueles, os mais próximos mesmo. Aqueles que enxergam além de uma simples amizade assim, de interesse, né? Vai além. Né? Chega junto. Chega junto mesmo, de verdade mesmo. É uma realidade. Que maravilha, viu? É muito louvável a gente contemplar um casal como vocês dentro da paróquia, né? Como diz Chesterton, vamos falar de novo aquela frase, nada mais belo do que um homem simples, com sua família simples, seus filhos simples, vivendo sua vida simples, né? Simplicidade. Não precisa de nada extraordinário, né? Aliás, o extraordinário já se faz no simples da vida, né? No ordinário. Hoje virou exceção, né? Um casal que tem uma família que é comum, que cria seus filhos de uma forma sadia, né? Se tornando quase um absurdo. Pois é, exatamente. Uma loucura, né? Uma inversão total, né? E louvado seja Deus por isso. Olha, quando você fala isso, a nossa vivência, eu me lembro aqui do Crisma, né? Do nosso filho do Eduardo, do meio, né? Interessante. Sim. Que eu estava exatamente pensando nisso. Foi? O Crisma do Eduardo foi uma visita do bispo lá em São Gerardo e nós estávamos lá juntos com o Eduardo, né? O Eduardo a gente ia para as missas com ele. Só um parêntese. O Eduardo é o nosso filho do meio, Dudu, que era especial. Ele tinha paralisia cerebral. Vamos já chegar nos filhos. Isso. Então nós fizemos lá, pedimos a ele a autorização para fazer o crisma do Eduardo, porque o Eduardo não tinha, só tinha o batismo, né? E não tinha a comunhão, né? E a gente queria que ele comungasse. Como ele não tinha o discernimento do que era, o alimento que estava sendo colocado em sua boca, então o bispo disse que não podia dar a comunhão dele, mas podia fazer o crisma. E aí nós, numa missa comum, simples, ordinária, mas o foco no sacramento, nós, com o tempo do Monsenhor Oscar, Monsenhor Oscar, em aí, São Gerardo. Em São Gerardo, fizemos numa missa comunitária o sacramento do crisma. Né? Sim. E o Monsenhor colocou a cadeirinha dele lá no altar, ele foi lá para cima e tal. Então, essa vivência era comum. A nossa vida era aberta à comunidade. Né? A gente não tinha a igreja só para botar roupa nova e ir lá ou fazer de conta. Encontrar os amigos. Encontrar os amigos. Exato. Era uma realidade que a gente vivia. Né? Então, foram fatos que, durante essa nossa existência, que a gente teve muita participação na igreja, dentro da paróquia. Né? Ótimo. E você falou agora dos filhos, né? Vocês iam falando. Aí vamos lá, Marília é a mais velha. A mais nova. É a caçula. É a mais nova? É a caçula. O mais velho é o Leonardo. É o Leonardo que é o primeiro. Né? O Leonardo nasceu em 84, né? Está com 36 anos. Então veio o Leonardo, aí 30, o Eduardo. 6.
O Eduardo. O Eduardo E a Marília. E a 2 Marília. anos depois a Marília. E a Marília. 36, 34, 32. Certo. Hoje, né? O Eduardo, ele já nasceu com essa condição Foi. de paralisia? Foi. O Eduardo, segundo filho, nasceu em 87 e com 3 meses de idade nós começamos a ver algum jeitinho diferente dele, né? Nos exames não dava para ver, Não, até ainda na gestação. Não. Até então tudo tranquilo, normal. Talvez sem se nenhuma fosse alteração. hoje, detectasse ou não? Não, porque não havia nada que chamasse atenção para isso. Fisicamente ele era Entendeu? normal. Fisiologicamente, tudo funcionando. normal. tudo Tudo funcionando, funcionava. né? O problema é A porque partir ele do nasceu... 3º mês foi que não desenvolveu. Então, Não, mas no 3º mês, amor, nós notamos que ele tinha o que a gente chama de mulgango, né? Sim. Um jeito, né? Uns ele gestos tinha algum repetitivos, ge- né? Eu chamava até, a gente brincava, na hora que ele ia mamar, que a Regina colocava ele para mamar, ele ficava fazendo um gesto com a cabeça, repetindo, né? Como se estivesse querendo sugar, né? Aí eu chamava de pica-pau, né? Parece um pica-pauzinho, né? Ei, Uhum. pica-pau, tal. Ficava brincando ali, aí a gente foi vendo aquilo e aquilo foi se repetindo, né? Quando é de repente, na hora que ele fazia com a cabeça, o bracinho dele começou a Puxar também. puxar. Aí a perninha também... Também a Aí, perninha. opa, aqui tem alguma coisa. Não é a brincadeira do pica-pau, aqui é uma coisa séria, né? E nisso eu sei que a gente foi ao médico, né? E o médico olhou, a gente foi até num dia de domingo, um dia de sábado, Foi. do um médico conhecido nosso, amigo do encontro, né? E nós, olha, detectamos aqui uma coisa estranha e tal. Era o pediatra já do Leonardo, né? Do primeiro. Ele, traga aqui, vem aqui. Aí nós fomos lá. Ele viu, ele teve, isso eram as convulsões neurológicas, né? Que a gente não sabia. Certo. Aí ele Tinha teve uns espasmos, né? os espasmos. Os espasmos. né? E ele teve isso e o médico viu, tal, bebeu. Né? Aí disse, não, nada não, tá, bebeu. E aí nisso, mandou a gente embora. Disse que voltasse depois na semana lá no consultório para fazer uma consulta, não sei o que e tal. Minimizou a coisa, né? Uhum. Só que quando a gente chega em casa, ele liga e diz assim, Arsênio, vem aqui com o Zé Glaucio. Com né? meu pai. Sogro, o pai da Regina. Era mesmo. Vem aqui com o Zé Glaucio, eu quero falar contigo. Tá. Aí, na mesma hora, fui lá com o Zé Glaucio. Aí ele chegou e disse, olha, o problema é sério, tal. É porque ele não quis falar na frente da Regina. Não quis falar na frente da Regina, né? Uhum. E aí contou a história e tinha que ir para um especialista e tal. Um neuropediatra. E eu sei que nessa história começou uma vida de exames, né? Foi. Foram vários exames, vários médicos, até que detectamos, ficamos com a doutora Silvia Lemos, né? E ela foi Maravilhosa. se dedicando, é uma pessoa muito dedicada. É. E fomos aprofundando e concluiu-se que a Regina, na gravidez, teve uma virose assintomática, uma virose que nem ela percebeu que estava com virose. Ele disse, né? depois de muitos exames Depois feitos, de muitos né? exames. Em mim, no Arsênio, no próprio Dudu. Foi uma bateria, Aí, foi foi uma virose que eu tive, que ele disse que para mim foi assintomática, que eu poderia ter sentido uma febrezinha, um mal-estar, como se fosse uma gripezinha. como né? se fosse uma gripe. E E- aí o vírus alojou-se no cérebro do Dudu. E o E calcificou, o organismo reagiu. reagiu, né? Calcificando esses vírus. Só que isso ficou separado, espalhados, né? E onde tinham as passagens cerebrais, né? As comunicações, né? Como se fossem uns canos, né? Que eles chamam de, não sei se é ventrículo, tem um nomezinho próprio. E eles calcificavam e os comandos nervosos do cérebro não passavam. No passado. Então, quando a gente via a imagem do cérebro dele, era assim, cheio de pontinho branco. Né? Cheio de pontinho branco. Eram as calcificações. As calcificações do Calcificações. organismo dele, que reagiu, né? Entendi. Ele reagiu para não morrer, ele reagiu matando o vírus. Só que causou sequela, né? É uma condição rara isso aí? Não, nem muita, porque essa paralisia cerebral ela já é mais comum, né? Agora, não sei assim a causa desse tipo, né? Dessa com essa condição, origem, com né? essa origem, com essas condições, aí eu não sei te dizer. Mas a paralisia em si, não, tem muitos casos. Né? São várias causas, né? E como foi para vocês naquele momento se deparar com esse diagnóstico? Nesse momento nós já tínhamos uns no- 3 anos de encontro de casais, né? O diagnóstico, saber o diagnóstico foi muito difícil. Foi difícil. Na época eu tinha 24 anos, Muito novo. era muito nova e eu
quando eu soube que o Dudu era especial, eu dizia, meu Deus, eu vou ter um filho doente. E aquilo ali para mim foi muito difícil. Foi como assim, abrir um buraco, eu caí, eu não acredito, meu Deus. Mas aí depois, com muita oração, com muita resistência, assim, de oração mesmo e de entrega, a gente chegou à conclusão de que Deus é maravilhoso. Que o Dudu veio para a nossa família porque ele era um filho especial mesmo, mas o especial no sentido assim bem amoroso, bem divino da palavra. Hoje a gente diz com certeza, com segurança, né? Foi um enviado de Deus. Com certeza. Eduardo, na nossa vida, foi uma bandeira, foi um abrir horizontes, abrir caminho, abrir mentes, converteu pessoas, sabe? Fez eu parar de beber, fez eu mudar de vida, fez a nossa vida tomar um rumo certo. Tudo com o Eduardo sem dizer uma palavra. Quais eram os sentidos que ele dominava, que ele tinha plenitude? Ou todos eram prejudicados? Ele era todo prejudicado. Ele era uma criança que parou com 3 meses de idade. A parte motora dele era toda comprometida. Ele não andava, ele não falava, ele não gesticulava. Ele tinha os movimentos assim, sem os espasmos. Concatenar. Exato. Ele tinha assim, ele levantava o braço. Ele tinha uma coisa assim que era muito especial. Ele conhecia a gente. Ele conhecia a voz da gente, ele conhecia a voz do Léo, ele conhecia a voz da Marília. Quando a Marília falava, a Marília mais nova que ele, 2 anos, que a Marília chegava pequenininha, que ele ouvia a voz e ele ficava como querendo chamar. Quando ele ouvia o Léo chegando, ele ficava como se estivesse chamando. Quando os meninos ficavam brincando, o entendimento dele. A audição consegue registrar ali. A audição. E a gente tratava o Dudu, a gente sempre dizia, como se ele entendesse tudo e não soubesse manifestar. Né? E a gente procurava suprir, a gente procurava fazer tudo por ele, né? Quer dizer, os meninos brincavam com ele normalmente, sabe? Vamos jogar bola, vamos. Eu pegava aqui e tacava as pernas dele na bola e fazia gol e saía gritando. E a gente fazia tudo que era para ser feito. Na medida do possível, a gente fazia. Dentro das limitações. Claro, né? Ele tinha uma cadeira de rodas, era isso? Tinha um carrinho, a gente chamava de carrinho, né? Que era uma cadeira que porque nem na cadeira de roda não dava para ele ficar, porque ele tinha convulsão, ele virava. Batia, virava. Aquele carro próprio, né? Que e esse carro era um carro que era cadeira, um carro que podia reclinar. E eu me lembro que uma vez nós estávamos no Guatemi, num sábado à tarde, com os meninos, né? Os 3, nós 2, passeando e brincando, botando os meninos para brincar, e a gente com o Eduardo para cima e para baixo no carrinho. E os meninos iam brincar e voltavam, e era aquela alegria. Dudu, eu fiz isso, Dudu, eu pulei acolá e tal. E, de repente, um casal, né? Estava nos observando. E a gente não tinha percebido, né? E o casal vem até nós e chega e diz assim, dá licença, nós estamos aqui maravilhados com vocês. Vocês com essa criança, nessa condição, esses outros 2 correndo para lá e para cá brincando, vocês todos alegres, uma família feliz, com um problema desse, com uma situação dessa, com um filho nessa condição. E eu estava aqui com minha mulher brigando, nós 2 estávamos brigando por causa da batida do nosso carro. Então, quando nós olhamos para vocês, o problema foi resolvido. Cessou, né? E a gente veio aqui só para agradecer a vocês, pela família de vocês. A gente não fez nada. A gente não disse nada. Assim foi o Eduardo. O Eduardo não dizia nada. Mexeu, ele revolucionou. Sabe? Nós começamos um grupo de oração com o Eduardo, entre nós, em 96. 96. Eu não sei, eu sei que esse grupo começou com ele, por ele, né? E para você ter uma ideia, nós começamos a pedir às pessoas para rezarem, né? A gente estipulou todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós estávamos reunidos lá em casa. Vinham meus tios, vinham os familiares, vinham os amigos, vinham o pessoal do encontro. E aí nos reuníamos e passávamos 1 hora, 2 horas em oração, né? Rezando, cantando. O Eduardo no meio da gente, ora ele ria, né? Ora ele cochilava,
E ele lá na cadeirinha Mas dele ele lá. presente. Presente, até o fim. Só ia para dentro depois que terminava a oração. E um amigo nosso, na época, a gente... E-mail estava iniciando, a parte de informática, de internet, estava no começo ainda. E ele pediu permissão para... Se podia mandar uns e-mails, né? Para os amigos, pedindo oração. Eu digo, é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós queremos, né? Então nós começamos a divulgar, né? Começamos a ir... Onde a gente ia, pedir oração pelo Eduardo. De repente começaram a chegar e-mails de toda parte do mundo, né? As pessoas, às quartas-feiras, às 8 horas, em oração pelo Eduardo. A gente ia em Beberibe, por exemplo, o padre abria a igreja às 8 da noite de quarta-feira, porque nós demos um testemunho lá na paróquia de Beberibe, né? E onde a gente ia, para onde a gente passava, a gente ia divulgando o Eduardo. Ele sempre, às vezes, estava conosco, né? Uhum. E nisso, eu sei que foi formada essa corrente, essa união das pessoas em torno da oração, né? Por ele, né? Então, a gente teve uma experiência muito grande de como a gente pode influenciar o outro, mesmo sem dizer uma palavra. E esse nosso grupo de oração, ele perdurou até o ano passado. Até a pandemia. A né? pandemia. Até 2019, começo de 2020. Até 2020. Aí a pandemia parou um pouco e agora vamos ver se a gente consegue retomar. Ou seja, todas as quartas-feiras. Quase 20 anos. Muito tempo. Muito tempo. O nome do grupo era EVC, Eu, Você e Cristo. Era Eu, Você e Cristo. EVC. E um beijo para todos. O grupo do EVC. Aí, todo mundo, o grupo do EVC lá de São Gerardo. Continuaremos, se Deus quiser, firme e fortes. Bacana. E isso é essa igreja, né? A gente teve aqui também... Fizemos um episódio com a Manu do Thiago, né? Sim. Teve o John, né? Que faleceu, um acidente, infelizmente. E também naquele contexto foi criada uma rede de oração incrível, né? Fortaleza todinha se mobilizou rezando pelo o João, né? Naquela época, né? E ela também deu esse testemunho aqui. O Eduardo viveu quanto tempo? O Eduardo viveu 14 anos praticamente, né? 14 Porque anos. ele faleceu no dia 2 de dezembro de 2000 e no dia 28 de janeiro de 2001, ou seja, alguns dias adiante, né, ele iria fazer 14 anos de idade, né? Tinha 13 anos e alguns dias. A condição dele não permitia uma evolução ou ele chegou a evoluir assim em termos de movimento ou não? Não, muito pouco. Ele desenvolveu, né? Era um meninão, era um garoto. Tamanho, né? Ainda hoje nós trazemos consequências nas colunas, porque ele era maior do que o Leonardo, era do meu tamanho assim, sabe? Só de perna ele tinha quase 1 metro de Neto, perna. Era grande. Quando ele nasceu, no primeiro ano de vida dele, os médicos diziam que ele ia chegar a 1 ano de vida. Pelo número de convulsões que ele tinha, pelo quadro dele. Vieram assim, aconselhar, assim, querendo nos preparar, né? Porque disse que não passaria de 1 ano. Não passaria de um ano. E aí, eu me lembro que esse primeiro ano eu fazia faculdade ainda. E eu trabalhava, eu me lembro que eu abandonei a faculdade, eu deixei o emprego de lado, porque eu queria viver para o Dudu, né? E passado 1 ano, Deus me deu essa visão e nos colocou nessa seguinte situação. A medicina deu 1 ano de vida para o Dudu. O que vier a mais é lucro, é bondade de Deus. E vamos amá-lo, né? E vamos viver. A cada dia, né? Um dia de cada vez, né? E tinha gente que perguntava, tu não tem medo que o Dudu morra amanhã? Não, eu não penso. Eu vivo hoje com o Dudu. A gente vive o hoje, né? O dia da morte dele vai ter, como vai ter a nossa, algum dia. Agora, eu pedi muito a Deus para eu não morrer. Eu dizia, Senhor, nunca me leve antes do Dudu, porque eu preciso estar com ele. Ele precisava muito de nós, né? Precisava muito, sem dúvida. A dependência era total. Eu me lembro do Léo. O Léo era adolescente. Na época que o Dudu morreu, ia fazer 14 anos, o Léo tinha 16 anos. E aí o Léo tinha uma namorada e chegou lá em casa, tinha acabado o namoro. E veio me falar que tinha acabado o namoro. E eu disse, mas por que, meu filho? O que houve? Mãe, eu não posso namorar, porque eu tenho que ficar com o Dudu, eu tenho que ficar solteiro, porque o Dudu vai ficar pesado e vocês não vão ter condições de ficar com ele. Olha só, rapaz, que testemunho, viu? Foi.
Ele disse que era ele que ia cuidar do Eduardo. Cuidar do Dudu. Que a gente ia chegar num tempo que nós não ia poder mais segurá-lo, né? Ficar com ele no braço. E como era o dia a dia de vocês? Você, Regina, deixou de trabalhar, não foi? Para ficar cuidando? Eu deixei um período de trabalhar. Deixou né? uma parte... Mas aí eu trabalhava na prefeitura, na época. E aí, Deus é maravilhoso. Eu estava no Alberto Seib fazendo fisioterapia com o Eduardo. E, na época, a diretora de lá me viu. E começou a conversar e ficou muito sensibilizada com o Eduardo. E aí eu falei que tinha muita vontade de voltar a trabalhar, porque ela perguntou. A diretora de onde? Do Alberto Seib. Sim. E aí ela conseguiu a minha disposição da prefeitura para a Associação dos Deficientes Motores, Olha na só. época. Que o Eduardo ia fazer a fisioterapia dele. Aí você na já estava associação. lá, né? Pronto, aí eu Ela passava... para trabalhar na associação e Entendi. levar o filho para fazer. Aí eu passei Juntou, né? Aí eu Que passei maravilha, né? 6 anos Foram trabalhando 6 na anos trabalhando ADM. Maravilha isso. E aí eu ia Era de da manhã, prefeitura, ficava a mas manhã à toda. disposição da associação. Né? Entendi. E lá trabalhava, o Eduardo ficava com as fisioterapeutas fazendo serviços, né? Fisioterapia, terapia E- ocupacional e E a Regina fono. saía às vezes para fazer os afazeres da associação, trabalhava ficava- no administrativo da associação. Tinha Bacana. uma Kombi lá que você, né, ia na Kombi Às da vezes eu ia na associação. Kombi pegar o material. O presidente e dizia, tal. você não se incomoda não de ir na Kombi? Não me incomodo nada. Pegava a Kombi, ia buscar o que era necessário. Dirigindo? Dirigindo. Olha aí. Dirigindo. Eu digo, ó, deixa o Dudu tá bem assistido, eu vou lá e volto. E trabalhava Porque ele lá. ficava, tinha a fisioterapeuta motora, né? Depois tinha a fono, depois tinha. Quer dizer, era a manhã A toda TO. de estímulo. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E a Regina, às vezes, não ficava nem com ele de tanto a fazer que tinha e ele de tanta ocupação que tinha com E a ele estava bem fisioterapeuta. assistido. Conciliou muito bem, foi um período de. Aí de lá eu saía, 8 pegava os anos. meninos no colégio, que era no 7 de setembro, que era na Tristão Gonçalves, ADM, Isso. na Tristão Gonçalves E e o o 7 de 7 de setembro na Imperador. Imperador. Terminava o Aí horário. saía. Enquanto E à isso, tarde eu- ensinava particular com o Dudu no colo, aqui ensinando particular, aluno lá em casa, na minha casa, e eu dando aula particular. os alunos iam fazer aula particular de reforço, né? Chamava antigamente, né? Reforço. Era reforço. E aí- ela ficava com os alunos e o Eduardo. E o Dudu. Maravilha, É, Regina. E eu no mundo trabalhando, né? Eu É correndo na isso. advocacia. Aí, um escritório. casal simples, né, com Exatamente, sua família simples, com as dificuldades que todos nós estamos inerentes, né, da vida, né? E assim, tava até evitando falar que eu me emociono, né? Mas uma coisa legal é que a gente olha para a sociedade atual, né? A gente vê tanto egoísmo, tanta busca pela perfeição em si, entendeu? Parece que um filho não pode mais ser doente, um filho não pode mais ser especial. E aí você vê aborto, você vê tantas outras coisas acontecendo e tudo. E aí eu tenho um testemunho de vida pessoal muito diferente, né? Também eu sou adotado. Com 6 meses eu tinha uma doença séria. E aí perdi a audição de um ouvido. Meus pais passaram também por várias coisas. Isso me emociona porque até uma coisa que eu tava compartilhando com o Neto um dia, quando a gente tava indo pra Baturité, né? Que hoje as pessoas têm a impressão que eu vou ter 2 filhos e isso basta. Eu vou ter X 3 filhos e isso basta. Eu vou ter um filho e isso basta. Mas a gente não para pra pensar que muitas vezes a gente não tá escolhendo um filho. A gente está impedindo uma alma de ver a Deus. Isso é muito maior do que ter ou não ter um filho. E esse direito de uma alma poder ver a Deus é muito grande, é muito sério. Então, e aí quando eu paro e olho para todo o universo de ninguém querer mais ter filho, ninguém querer mais todas essas matérias, tudo, eu fico pensando, poxa, mas é uma alma que vai ver a Deus. E aí muita gente, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 27 anos, tenho 2 filhos já. E aí muita gente me pergunta, tu pensa o que é que eles vão ser quando crescerem, isso, naquilo, outro. Eu falo, gente, isso não importa. Eu só quero que ele conheça a Deus. Entendeu? Esse é o Eu objetivo. só quero que ele seja santo e conheça a Deus. Só isso. Pra mim não faz diferença. Se ele vai ser médico. PhD, Não, isso é muito pobre. Rico, porque hoje é dinheiro. Isso é muito pobre perto de ver a Deus, entendeu? Isso não vale tanto assim, entendeu? E aí quando eu olho um testemunho desse, de poxa, o mais legal não é a história, o sofrimento em si. O mais legal é ver vocês, depois de tudo que vocês passaram, que tem coisas que só o íntimo do casal sabe, né? Mas depois de tudo que vocês passaram,
você vê vocês falando e vê assim, vocês falando e dá uma certeza de que valeu a pena. Com certeza. Que vale a pena, entendeu? Vale. Foram 14 anos que valeu a pena cada segundo, entendeu? E isso é que o pessoal tem que entender. Vale a Muito pena, olhar pra entendeu? isso, né? Vale a pena. Vale a pena mostrar a Deus para uma pessoa, para um filho, entendeu? A gente fazia cada uma. Quando eu estava com o Dudu, a gente, na medida do possível, a gente sempre levava o Dudu. E eu me lembro uma vez, a gente estava em Guaramiranga. Não, a gente estava viajando. Que tu desceu com os meninos. Em aí Quixadá. Quixadá, Lá em Nossa e aí Senhora do Sertão. Nossa Senhora do Sertão. Aí chegou um momento que o carro não dava mais para ir. Era hora do almoço. E aí ele subiu para ir para um restaurante. Eu disse, não, amor, vai com os meninos, com o Léo e a Marília, que eu fico com o Dudu. Tava na hora de dar a comidinha dele. E a gente foi... E eu digo, eu fico aqui no carro com o Dudu e dou a comidinha dele e tal. E aí vocês sobem, comem e traz o meu. Aí tudo bem, então tá. Aí subiu, foi lá, deixou o carro, que não dava mais no carro. Daí a pouco eu dei a comida do Dudu, dei remédio, dei água. Quando eu vi um caminhão da Coca-Cola, sem fazer propaganda. Quando eu vi o caminhão. Eu acho que era da Antártica. Aí eu vi o caminhão parando e aquele barulho do caminhão e o rapaz desceu, tirou o cone do meio. Aí eu gritei, moço, o senhor vai subir até o restaurante? Ele foi, o senhor me dá carona? Ele, dou. Aí eu peguei o Dudu, fechei a porta do carro, entrei no caminhão com o Dudu, ele me ajudou a subir com o Dudu e lá fui eu, subindo lá no caminhão. Quando parou no restaurante... Agora você vê bem a cena. Eu estou aqui à mesa, né? O Leonardo e a Marília, né? Eu tinha chegado já à refeição, lógico, a gente concentrado no almoço, né? Na comida. Nos alimentando. Quando a gente menos espera... aquele freiozão, aquele caminhão... atrás da gente. Então, o caminhão do restaurante, ele olhou assim, nem demos a mínima, né? Quando a porta da mulher abre, ela começa a gritar. Amor! Me ajuda aqui a descer. Caminhou lá em cima, quando nós olhamos aí, os meninos começaram a gritar. O restaurante se voltou todinho. O que é que tá vindo desse caminhão? Aí desce a Regina com o Eduardo no braço, aí vamos pra mesa. Aí Tenho todo mundo se certeza. voltou do restaurante pra saber o que era aquilo. Eu tenho certeza que o Dudu adorou aquele passeio. Não, ele ficava com um ar de... Só pra Ele dizer, ficava né? assim, com um ar assim, de alegria, sabe? Participou, ele estava participando da vida da gente. Mas, Pedro, diante do que você falou há pouco, essa realidade do mundo em que nós vivemos, né? Onde nós estamos nos desumanizando, né? Teve também um episódio após a morte do Eduardo, né? Em que a amiga, né? Chegou para Regina e disse, amiga, você agora vai viver a sua vida. Vocês agora vão poder viver como um casal. Vocês vão poder viajar à vontade. Agora vocês estão livres, sem o Eduardo, que era aquele trabalho, aquele problema para vocês. Tá? Você passou 14 anos em função dessa criança. Agora você vai viver a sua vida. A Regina foi dizer, quem foi que lhe disse que ele era problema? Quem foi que lhe disse que ele era peso? Que história é essa? Que vida é essa que você criou aí na sua cabeça? Porque essa não era a nossa vida, né? Então, pessoas que chegaram para nós, né, como médico que chegou na gravidez da Marília. Na minha gravidez da Marília. Sim. Porque a Marília também teve gravidez. Porque a Marília é mãe, né? Quando a Marília estava no... Bem eu lembrado. Estava grávida da Marília. A gravidez da Regina, né? Que era a Marília. Né? A Marília. Médico que sugeriu o aborto. Né? Foi médico que sugeriu o aborto diante de uma probabilidade de acontecer de novo. De vir ter um terceiro filho, o segundo, com problemas cerebrais. Né? Então, diante disso, nós nos assustamos, vindo de quem veio, e dissemos, não, nós vamos recebê-lo ou recebê-la do mesmo jeito, que é isso. Um detalhe. Se vier com problema, será filho amado do mesmo jeito. Né? Um detalhe, não foi o meu médico. Não foi. Ginecologista. Sim, não foi o meu obstetra. Foi um outro médico. Foi um outro médico. Meu obstetra de jeito nenhum. Ele era também do encontro, muito católico, jamais ele diria. Foi um outro médico. Eu estou fazendo exatamente a referência fora da igreja, fora do encontro de casais, onde o Pedro tinha colocado a realidade do mundo, né? Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo realmente
pernicioso, onde tende a nos arrastar para longe de Deus, né? E eu não estou falando absurdo nem heresia, né? Nós estamos vivendo essa realidade. Sim. A gente vê o que vê hoje em dia aí fora por conta da ausência de Deus. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Isso. Né? Então, é uma realidade... II, né? Essa frase até de João Paulo II. Né? Isso, Então, essa realidade aí, ela é indiscutível. Só não enxerga quem não quer. Né? Mas que nós tivemos um filho que foi uma bandeira para nós, foi uma revolução na nossa vida. Olha, sem menor erro de errar. Sem menor medo de errar. Sem menor medo de errar. Sem menor erro de errar é zero. Não, mas foi um pleonasmo bom esse. Foi bem colocado. Bem colocado. Vou até gravar. Tá gravado. Tá gravado. A nossa vida não seria a vida que nós temos hoje se Eduardo não tivesse vindo. Certeza. Não só o Eduardo, claro que o Leonardo, a Marília, sim, mas eu digo a característica, a condição dele. A maneira. Né? Sim. A os maneira nossos dele, filhos veem a vida de uma forma diferente. Até para os outros, né? O Leonardo e é uma Marília. pessoa super humana. Sabe, é uma pessoa muito boa. A Marília é uma pessoa muito boa. Assim, eu sou mãe, sou suspeita, mas eu vejo assim, nos atos dela... Sabe? Que você vê que... Os atos podcast dela. Sim. Obrigado. Ganhou ponto com a gente, ele, viu? Ganhou ponto aí. Tintim, amor. Tintim. Muito bem, muito bem. Mas com certeza, né? Eu digo que a nossa... Eu não sei nem se eu estaria vivo hoje. Pelo rumo da vida que eu deveria ter levado. Certo? Ele era muito quietinho, né? Eu era eu não consigo imaginar, Regina. Não, mas você está exagerando. Não, teve uma amiga minha que falou assim, Regina, o Arsenio é uma pessoa ótima. Eu digo, é um cristal. Eu digo, lapidei. Você não sabe metade da missa, né? Mas é isso mesmo. Mas essas mudanças foram exatamente por causa da nossa vida em comum, desde o início, nós dois, voltando para o encontro de casais, os filhos quando vieram. O Leonardo foi uma bênção quando nasceu, a Marília. A Marília foi o bolo, a cereja do bolo, né? Veio enfeitar. Né? Então, os filhos que Deus nos deu, como aquilo que você colocava, vou ter um filho, vou ter dois... A gente queria ter muitos. Muitos. Né? Nós sempre, quando namorávamos, noivo, a gente queria ter muitos filhos, né? O Arsênio queria ter um time de futebol. Amor, vamos ter pelo menos um de vôleibol. Mas eu queria muito mesmo, assim. Futebol de salão, né? Futebolzinho de salão. Mais uma reserva, né? O pessoal da reserva. Mas a gente queria ter muitos mesmo. Sim, mas aí eu não pude ter muitos filhos. A gente queria tanto Foram ter 3 filhos. cesarianos na época. Que a gente, quando começou a namorar, com 3 meses já queria fugir, né? Naquele tempo era fugir, né? Era amor demais, né? Era amor demais, entendeu? Até hoje. Graças a Deus. Então, a gente viveu essa união, assim, sempre porque quem nos uniu foi Cristo. Isso. Quem nos une é Cristo. Tu Nós sempre fomos unidos e felizes porque esse Cristo que nos uniu, ele permanece, ele vive na nossa vida, Amém. na nossa casa. Amém. Entendeu? Então, essa realidade a gente não abre mão. Eu me lembro que a gente estava em 35 anos de casado, a gente estava na missa e o padre perguntou: o que se deve vocês viver 35 anos de casado? Aí nós dissemos na mesma hora, a graça de Deus. Assim, sem nem... Mesmo porque foi uma situação bem diferente, sem querer trazer qualquer vaidade, mas a gente estava viajando, era uma data, uma boda que a gente foi comemorar fora, né? E nós estávamos em Veneza, né? E fomos à missa, né? Ali atrás da Praça de São Marcos ali, né? E aí eu sei que o padre estava falando, era em italiano, depois ele mudou para o espanhol, e na missa tinham 3 senhorinhas rezando o terço antes da missa. Foi quando ele chegou. E a gente viu que elas estavam rezando o terço e acompanhamos em português. Elas notaram que a gente não estava... Sotaque diferente, elas veio até nós, né? Quando terminaram o terço, antes da missa, elas veio até nós. E nós dissemos, não, nós somos brasileiros e tal. E aí ela foi e disse assim, e vocês estão aqui a passear? Nós estamos hoje comemorando 35 anos de casamento e viemos à missa, agradecer a Deus e tal. Elas ficaram admiradas e disseram para o padre. Aí o padre soube, quando foi na hora da homilia, o padre voltou-se para nós e perguntou.
né? O que é que traz aqui vocês para a missa? O que é que faz vocês terem 35 anos de união, né? E ele ficou assim, admirado. Parado, vocês aqui, viajando, estão na missa, rezando o terço. De não uma pare, sexta-feira à noite em Veneza, todo mundo nos bares lá, tomando vinho, aquela coisa toda, a gente na missa, né? Dava para ir depois da missa, depois né? Vai a missa e depois vai. Não tem nada demais. E aí eu sei que a gente, sem combinar, sem nada, dissemos ao mesmo tempo a graça. Mas é a graça de Deus, é a bondade de Deus. É essa ação de Deus sobre nós, que a gente viu e continua vendo, que faz com que a gente viva essa realidade do mundo diferente. Porque Deus não quer que a gente viva fora do mundo. Sim. Ele não quer que a gente viva esta realidade que está aí. Isso. Mas a realidade dele aqui agora, sim. Por que não? Sermos leigos encardinados ali na sociedade, né? Sim. E dando testemunho, né? E dando testemunho. Exatamente. É isso mesmo. Então essa realidade foi muito presente na nossa caminhada, na nossa vida. Né? Maravilha. Há 39 anos. Que maravilha. Pessoal, vamos dar só um intervalo rapidinho, que uma das câmeras parou aqui. Vamos lá, vamos dar intervalo aqui. Pronto. Enquanto isso, Fábio Henrique, bolinho. Pessoal, @Casa do Bolo, tá? Procurem lá, ele entrega pelo iFood. Obrigado, senhor Antônio. Eu sei que o senhor é que manda aí mesmo, o senhor é que manda, viu? O bolo e o salgado. Se fosse pelo Fábio, nem chegava aqui. Obrigado. Eita, fofo. A Sene e Regina vão se deliciar agora com o bolinho e um salgadinho. Então, voltamos aqui, saboreando aqui um salgadinho aqui da Casa do Bolo. Hoje veio, né, Pedro? Até que fim. Fábio tava 3 dias sem mandar comida aqui pra gente. Os convidados tudo passando fome. Nós fomos lá ao mosteiro, lá em Baturité. Conversamos lá com o Padre Eugênio, fizemos um podcast com o Padre Eugênio. Ótimo. E não teve o lanche do Fábio lá. Eu falei com ontem, rapaz, o Arsênio vai lá, tu não mandar lá, tu não comunga mais não, viu? Vocês estão com moral, viu? Mas o Fofo é gente boa, viu? Valeu, Fofo, depois eu pago. Não, já tá pago, na propaganda que a gente tá fazendo dele aqui. O Fofo era do grupo de jovens, meu filho. Tá Ainda é. É do grupo de jovens. Agora na festa, ele tava lá. Tá, ele tomou conta lá. Tomou conta lá da lanchonete. Continuando aqui, a conversa sobre filhos, né? Não sei se eu boto esse bicho, eu boto não. O Leonardo e a Marília. Vocês sentiam que eles tinham assim como que um cuidado especial ali com o Eduardo, ali, uma proteção, né? Existia isso, eles tinham consciência das limitações, claro, né, que tinham, né? Foram criados já vendo, né? Isso. Mas era algo natural, sabe? A Marília, para você ter uma ideia, a Marília é pequena diante do Eduardo, né? O Eduardo era maior do que ela. Ela pegava o Eduardo, dava comida para o Eduardo. Como é que ela chamava? Ela dizia: meu amor, a Balila chegou. Meu amor, a Balila chegou. Arsênio, bota essa mão um pouquinho para perto. Criava, esse microfone tem rodinha. Aí ela criava assim todo um carinho, sabe? Era especial demais para ela, sabe? O Eduardo era muito especial para ela. A gente sentia que ela tinha um amor, sabe? Ela se dedicava pequena. Que não era para estar olhando com aqueles olhos pro irmão, sabe? Mas era algo diferente. O Leonardo, nem se falar. O Leonardo começou a praticar já na adolescência esporte e ele queria... Eu vi essa cena depois, né? Mas o Leonardo queria correr com o Eduardo numa cadeira especial. Era. Porque ele fazia atletismo, né? Corria. E aí ele queria com o irmão dele. E essa cena eu vi depois de um americano, o pai e o filho, né? Fazendo isso. O pai levando o filho na cadeirinha, entendeu? Quando eu vi essa cena eu disse, olha, isso aqui era o sonho do Leonardo. Queria fazer com o irmão, né? Era. Então o Leonardo era outra pessoa que tinha uma dedicação muito grande com o Eduardo, né? Eles aceitaram de que forma a morte do Eduardo? A morte foi do Eduardo, uma coisa que vocês já vinham se trabalhando? Não, foi de repente a morte do Eduardo. O Eduardo ele tinha uma vida limitada e dependia totalmente. Agora, medicado, né? Sempre orientado, bem alimentado, bem cuidado. E lá em casa o quarto era um verdadeiro hospital, tinha tudo de emergência, né? E alguns episódios aconteceram de ele aspirar
mingau para o pulmão, né? E isso era uma preocupação frequente, né? frequente. E tivemos alguns casos de urgência, de correr para UTI e tal. Mas o Eduardo, ele nos pegou de surpresa, né? Porque a gente não esperava que ele... A gente nunca espera a morte. É verdade. Né? A morte sempre é uma surpresa. Por mais em estado de final de vida que você esteja, você nunca sabe algum momento. Né? O Dudu, quando ele faleceu em dezembro, eu me lembro que a gente estava fazendo o tríduo de Nossa Senhora das Graças. Que o dia de Nossa Senhora das Graças é 27 de novembro. E aí eu estava fazendo o tríduo e a gente reza por uma boa vida, uma boa morte. E eu ficava encucada com aquilo. Eu dizia, uma boa morte? Como é que a gente reza por uma boa morte? O que é uma boa morte? E aí, como eu digo, quando Dudu morreu no ano de 2000, eu tinha 40 anos, e eu ficava assim, uma boa morte, ficava sem entender, mas eu pedia muito a Nossa Senhora, e eu digo que a morte do Dudu, que seja bem entendido, foi uma graça. Eu alcancei uma graça, porque eu pedia muito a Deus e pedia muito a Nossa Senhora para ele não morrer, né? No hospital, sofrendo em hospital. Sozinho, porque ele teve na UTI já 2 vezes, tinha tido na UTI já por 2 vezes, e nem eu não estando em casa, para que eu nunca ficasse me culpando e culpando as pessoas. Se a fulana tivesse visto, se a babá dele tivesse visto. As 2 pessoas que cuidavam muito dele moraram com a gente 10 anos, 1 e 12 anos, a Lídia e a Ana. Pessoas de Deus, anjos de Deus que Deus mandou para morar com a gente, né? Para viver com a gente. Eram outras 2 pessoas que se dedicavam. Aliás, amavam. Era difícil alguém que conhecia o Eduardo não se apaixonar por ele, sabe? Era muito difícil. Os amigos. Então, eu acho que unânime, né? Eu acho que não teve ninguém que... ele era muito... Ele transmitia assim. Ele passava um ar de aí amor eu nesse dia, eu me lembro que eu fiz a novena, né? O tríduo, aí dia de Nossa Senhora. Aí quando foi no dia 2 de dezembro, eu acordei, eu ia para pós-graduação. Estava fazendo pós-graduação, para aula. E quando eu acordava e ia na cama dele. Ele dormia na caminha dele, o Léo na cama dele, no quarto dos 2 meninos, né? E que eu acordei, eu achei ele muito molezinho, muito fraquinho. Mas eu digo, não, ele pode ter tido uma convulsão. Esperava um pouco, né? Geralmente ele amolecia depois da convulsão. Vocês já eram acostumados, né? Éramos acostumados da convulsão. A gente conhecia todos os detalhes dele. Aí eu digo, não, ele está molezinho, que ele deve ter tido uma convulsão forte. Mas continuou muito largadinho. Não parava, né? Não passava. Aí eu chamei o Arsênio. Amor, vem ver aqui, o Dudu tá muito molezinho. Aí o Arsênio veio. Quando pegou no Dudu, achou que ele estava muito fraquinho. Pegou o coração, notou muito fraco. A batida, a bradicardia chamada, né? Aquela batida bem lenta, sabe? Do coração. Sentia aquele coração muito lento batendo, né? Eu digo, filha, isso aqui não tá comum, não tá, isso aqui tá diferente, tem alguma coisa diferente aqui. Chame o SAMU, né? Liga pro SAMU. Aí tu pediu o Leonardo para ligar. Aí nisso o Leonardo já estava de pé, a Marília. Era 7 da manhã, né? Era quase 7 da manhã. Era 6 e pouco. Era 6 e pouco. Aí a gente ligou para SAMU e chegou o SAMU. E aí eu sei que eu saí com o Eduardo, coloquei o Eduardo no braço. E lá em casa, nós tínhamos um espaço, tinha um deck, e era aberto, né? Lá atrás. E eu saí com ele no braço, lá para trás, com a Regina, e aí a Marília veio, o Eduardo, as 2 meninas que trabalhavam com a gente. E aquela coisa, ele amolecendo, ele estava nos deixando. Né? E eu disse, liga para o SAMU. Né? E aí foram ligar de novo para o SAMU. Né? E eu sei que quando foi em dado momento, a gente querendo reanimá-lo, já comecei já a ver que o quadro não estava nada bom. Né? E ele deu o último suspiro no meu ombro. Né? Aí ele suspirou. E eu disse, filha, Eduardo nos deixou. Né? Eu disse, filha, Eduardo deu o último suspiro dele, minha filha. E aí os meninos agarraram com a gente estava naquele sufoco, a gente ouviu a sirene da ambulância, né? E saí correndo com ele, e a Regina, e o Leonardo, a Marília. Naquele momento, antes da gente
da gente ir para a ambulância, a gente entregou a Deus, né? Não, aí foi quando a gente voltou, né? Não, tá. A gente fez... Sim, na hora que ele suspirou, né? Foi. A gente Sim. se abraçou, eu, você. A gente, nesse momento, antes da sirene, a gente olhava para o céu, tava, eu me lembro demais, um céu muito bonito, sabe? Estava um céu diferente. Um céu muito azul, algumas nuvens. E aquilo ali foi assim, algo que nós começamos a rezar espontaneamente, sabe? Começamos a olhar para Deus ali, presente naquela cena, e a gente dizia: Senhor, nós estamos te devolvendo o teu filho, né? Eduardo é teu filho antes de ser nosso filho. E tu nos deste por algum tempo, e aqui ficamos com ele, e não sabemos se fizemos o certo ou não, e pedimos desculpa e perdão por algum erro. E aquele choro, aquela convulsão, todo mundo chorando e rindo e rezando. E eu sei que aquilo ali marcou muito a vida da gente, aquele momento. Foi um abraço de família, o último abraço de família completa, né? E doeu muito. Até que nós saímos correndo para a ambulância e... Aí chegou a ambulância, chegou o saí de casa, né? Eu saí de casa, fui para a esquina. Eu vi a ambulância sair correndo, a ambulância não chegou nem lá, em frente lá em casa. Na esquina, eu já estava no meio da rua com o menino correndo nos braços. E a gente tinha esperança que reanimasse, E eles foram logo tentando a reanimação, foram tentando tudo, fizeram de tudo. Chegou uma segunda ambulância com um médico, né? Chegou uma terceira ambulância com a UTI móvel, eram 3 ambulâncias na esquina, parecia um acidente de carro, né? Aquela confusão, e o povo começou a correr, né? E gente, os vizinhos e todo mundo. E até que chegaram pra gente e disseram que não tinha jeito, né? Ele tinha parado mesmo, tentaram tudo, reanimaram, adrenalina, tudo, fizeram o que tinha direito, choque, né? E nós voltamos para casa. Saímos correndo para casa, ele estava na ambulância. E aí eu sei que Regina sentou num sofazinho assim que tinha na entrada. E a gente, naquele choro, sem entender, né? É um momento onde o tempo não existe, sabe? O relógio não existe. É algo assim inexplicável. Chegou o médico e nós vimos, né, ali na prática aquela escultura da La Pietà, né? Porque eu estava no sofá e aí o médico chegou. A Regina estava assim chorando, né? Com a mão assim chorando, tudinho. Aí eu digo: filha, o Eduardo. Aí ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, o médico, né, com o corpo na mão, depositou nos braços dela, né? E ali foi um momento que aquela escultura de La Pietà estava toda ali, sabe? Sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão, lógico, mas a gente viu a presença de Deus naquele momento, sabe? Uhum. E daí para frente foi muita choro, muita sentimento, muita emoção, porque... Mas muita certeza. Mas muita de que fé, Deus... muita certeza. Certeza de céu, né? De céu, de céu. Humanidade, momento, ninguém pode dizer que não sente, né? Sim, nesse claro. momento, a gente veio entender, porque a gente rezava, pedia muita cura do Dudu. E aí, passada uns dias, a gente chegou à conclusão: o Dudu foi curado. Agora, o Dudu foi curado, né? Então, nesse momento, a gente viu que Deus é maravilhoso. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, da perda, do vazio que fica, né? Nada substitui, mas a certeza de que Deus está ali presente, que Nossa Senhora das Graças, né? Deus nos tá deu, me deu assim, um sonho. Eu tive um sonho dias depois, para confirmar essa certeza de que a Regina fala, né? Da qual a Regina fala. Eu estava assim numa churrasqueira, fazendo um churrasco, e os meninos, eu via muito bem meus sobrinhos, eu via o Leonardo, a Marília, meus sobrinhos, brincando, correndo para lá e correndo para cá, e eles vinham ao meu redor assim, passavam por trás de mim e queriam passar na minha frente entre mim e a churrasqueira, e voltavam e iam e tal.
Em dado momento, no meio deles, eu vejo o Eduardo correndo com eles. Né? E aquele sonho para mim foi muito real. Eu soltei aqui e disse, Eduardo! E saí correndo atrás dos meninos, né? Então aquilo ali, para mim, esse sonho, veio dar essa confirmação da certeza de que ela falava que nós tínhamos, né? Que nós temos. Porque essa realidade é para quem passou, para quem vive, sabe? Para quem viveu, para quem teve essa experiência. Isso é uma experiência de Deus. E os meninos sentiram muito, né? A falta do Dudu, sentiram muito. Eu me lembro uma vez quando eu cheguei do trabalho e aí que eu fui direto na cama, no quarto, na cama do Dudu, a cama não estava lá. E aí eu cheguei e disse assim, o que foi que houve que tiraram a cama do Dudu? Aí o Léo disse, mãe, eu tirei e levei lá para cima. Tinha um quarto lá em cima, na nossa casa, porque eu não aguentava mais ver a senhora de joelhos chorando. Então, era muito assim, muito forte. Mas a gente passou aquele período. E os meninos, assim... Juntos, né? Juntos, né? Do jeito que eles se aproximaram por amor, eles enfrentaram essa dor com amor. Sabe? Foi um momento de muita dificuldade, ainda muito novos, né? Sim. O Leonardo com 16, Marília com 12. Quer dizer, mas nós sempre fomos muito unidos, né? A gente sempre conversou muito, a gente sempre se abriu muito, a gente teve sempre uma transparência muito grande lá em casa. E a nossa religiosidade, ela sempre foi presente, né? A gente nunca impunha nada para os meninos, né? Nem hoje a gente impõe nada, mas eles tinham o exemplo da gente, né? Eles tinham que tomar a decisão deles. Já estavam na fase já de decisões. E eles decidiram por esse amor, né? Decidiram. Até hoje a gente conversa sobre Eduardo, mas a gente conversa hoje sobre Eduardo com uma alegria muito grande, sabe? E o nosso neto, filho do Léo, o mais velho, é Eduardo. Chama Eduardo. Eduardo. Ele colocou o nome do primeiro filho dele, né? Tem 2 filhos, tem o Eduardo e o João. Com a Isabel. E legal. Eles colocaram o nome de Eduardo, né? Exatamente em homenagem ao irmão dele, né? Aí eu digo, Eduardo, tu sabia que teu tio, o nome dele é Eduardo? Sim, vô, eu já sei, papai já falou. Eu já sei que o meu nome é Eduardo, por causa do meu tio, que era Eduardo. Aí lá no nosso quarto tem a foto do Eduardo, né? Aí o Eduardo Neto, né? O filho do Léo, chega lá e diz, Edu, quem é esse menino aqui? Já sei, já vô, sei. É meu tio, Eduardo, que tem meu nome. Legal. Obrigado pelo testemunho de vocês, viu? Obrigado pela partilha. Né? É importante que as pessoas vejam testemunhos assim de vida, né? De verdade, do concreto da vida, né? De cruzes que as famílias estão sujeitas, né? A carregar, mas o principal é a forma como encarar e como carregar essa cruz, né? E vocês estão dando esse exemplo pra gente. Eu só queria deixar registrado aqui. Deixe. Falei do Edu, que é meu neto mais velho, do João, que são os filhos do Leonardo. E tem que falar da Maria Fernanda, que é a Nanda, filha da Marília. Filha da Marília. A Marília e o Rafael, né, que é o marido dela, e a Nanda. Vai fazer 2 aninhos esse ano. Que maravilha. São 3 netos. 3 netos. 3 netos. Exatamente. Coisa boa, viu? Família grande. De aí vocês se dedicam muito ao MESC, né? Tem um MESC e tem um SCC, né? SCC, Como é a experiência do MESC? Rapidinho, que a gente já está acabando. O MESC é um pedacinho do céu, né? Porque você está ali diante de uma realidade em que você foi investido nessa missão de estar mais próximo com Cristo. Você vive mais uma intimidade com o Senhor. Né? Pegar no próprio corpo do Cristo, né? E dar para o irmão, né? Levar a comunhão até o irmão, isso é muito gratificante, sabe? É algo que a gente fica numa dimensão assim de céu, de divino, sabe? É algo muito sagrado. E essa decisão de ir para o MESC, porque a gente é convidado, né? Sim, pelo padre. Sim. Mas foi porque quando eu tive câncer e eu me operei, eu fiz a mastectomia, eu tive câncer de mama, e durante 2 domingos foram deixar a comunhão para mim, né? Um ministro da Eucaristia. E eu achei aquilo assim sensacional. Eu não pude ir comungar, não pude ir à missa, e Cristo vinha até mim, né? Através de um irmão. Então, nesse momento, assim, eu digo assim, eu tinha muita vontade de trabalhar, Sim, de servir, né? dessa forma.
E aí, exatamente nesse ano... Nesse mesmo ano, 2014. Nesse mesmo ano, o Padre Neto nos chamou. Fizemos o curso, Aí eu digo, meu Deus, Sim. é muita bondade. Foram investidos. pelo arcebispo, né? Sim, então renovando até hoje. Sim, né, agora renovação. Domingo passado foi a renovação. Foi a renovação? Foi, Olha domingo aí. passado, nós tivemos a renovação. Sem ser ontem, né? No domingo, Sim. retrasado, né? Que maravilha, viu? Reinvestidos. Uma formação. Arsênio e Regina, aqui teria assunto ainda para muito tempo, né? Vamos marcar outros, né? Vamos marcar outros episódios. Vocês aceitam o convite? Sim, né, amor? Se vocês tiverem aí Com certeza. paciência, Ora se temos. fatos não faltam. Joia. Ninguém falou das dificuldades do Leonardo, da Marília, da Regina, minha. Eu sei um pouquinho aí, mas vamos guardar para outros episódios. Muitas coisas. Queria que vocês deixassem uma última mensagem para quem nos ouve, né? Com base nessa perspectiva de enfrentar, né, as dificuldades que a vida nos oferece com fé em Deus, com a família unida, né? Que esse é o testemunho, na minha opinião, que vocês trazem maior para a gente, né? Baseado na nossa experiência, né, uma mensagem que a gente deixa é de que a gente possa viver a vida que Deus nos deu, a vida que Deus quer para nós, e não a vida que o mundo coloca. E eu me lembro de Charles Chaplin, que tem uma frase que ele diz, né, que a gente cante, ria, dance, pule, se alegre, antes que a cortina da vida se feche e a cena termine e você saia do palco da vida. Então, para que a gente não viva nesse marasmo que o mundo está nos colocando, né, nessa, eu diria até devassidão que o mundo está nos colocando, que a gente se voltasse para uma vida diferente. Que esse caminho com Cristo é o caminho que nos leva para a felicidade, para o amor. É o único caminho. O resto do amor que tem aqui no mundo, a felicidade que nós vivemos neste mundo, são efêmeras, são passageiras, são, sabe, não tem, é superfície, não tem profundidade. E com Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém. Obrigado. Obrigado pelo testemunho de vocês, viu? Amém. Gente, comentem aí, inscrevam-se no canal, @Atos Podcast Oficial, deixe o seu comentário no YouTube aí. O que você achou dessa bela partilha, esse belo testemunho desse casal maravilhoso, né? Comenta aí com a gente, né, Pedro? Muito bom, obrigado por aceitarem o convite, participarem, abrirem tanto o coração aqui com a gente, pela confiança também, né? Então se inscreve, deixe seu comentário. E muito obrigado a vocês dois, foi excelente. E nós vamos encerrar comendo bolinho aqui da Casa do Bolo, viu? Segue lá a Casa do Bolo, @Casa do Bolo, no Instagram, faz o seu pedido, tá bom? Valeu, gente, até o próximo episódio. Valeu!